que a gente vê essa dama das novelas, essa dama das novelas que é a Glória Menezes, 91 anos, fazendo mais do que nunca o que ela amava, né, Thaís? Exatamente. A nossa homenagem, a homenagem de você aí de casa, a gente compartilhando junto tudo isso. É isso, gente. Até amanhã. Um abraço. Viva a Glória! As pessoas sempre me perguntaram muito sobre o sucesso, como se ele fosse o objetivo final da atividade do ator. Claro que é bom você conseguir o reconhecimento daquilo que faz, mas melhor ainda é você ter o privilégio de trabalhar uma vida inteira com o que você ama profundamente. TV Centro-América. Você sempre à frente. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento. Reforma agora Beira Rio. Tudo para a sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos. Olá, muito bom dia para você, bom dia Mato Grosso. A partir de agora até 7h30 da manhã, muitas informações sobre o nosso estado e claro, contando sempre com carinho da sua companhia. Bom dia para você de cada uma das 142 cidades do nosso lindo e gigante estado. 659-9951-1235 já está liberado para sua participação, para sua interatividade, para mostrar o seu amanhecer, o seu café da manhã e a sua opinião também. Vamos aos destaques desta quarta-feira. A Polícia Civil investiga um grupo criminoso em Sinop suspeito de movimentar mais de 28 milhões de reais com jogos de azar nas redes sociais. Vamos para lá conversar com a Cris Molossi. Ela adianta esse assunto agora ao vivo. Bom dia, Cris. Boa quarta-feira. Nós estamos tendo um problema com a comunicação com a Cris Molossi, mas daqui a pouco ela vai falar sobre esse trabalho realizado pela polícia em relação a crimes cometidos nas redes sociais. Mas a gente também vai falar de uma outra operação. Uma operação da Polícia Federal contra o mercado clandestino de insumos agrícolas, que apreendeu mais de 200 toneladas de fertilizantes adulterados em Mato Grosso. Olha o risco, né, para as nossas plantações. Você vai ver também que o Conselho Nacional de Trânsito aprova novas regras para a lei seca, com um bafômetro capaz de identificar álcool residual na boca. Leandro Agostini está chegando ao vivo com esse destaque agora no Bom Dia Mato Grosso. Bom dia para você, Leandro. Bom dia para você também, Thiago, para todo mundo. É que alguns alimentos, medicamentos, Thiago, e produtos que têm álcool na composição podem deixar resíduos na boca por um período curto e é uma nova tecnologia que deve ajudar a diferenciar essa situação da ingestão de bebida alcoólica. Daqui a pouco eu explico para vocês. Combinado, Leandro. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes a respeito dessa atualização. Você vai ver também que empresário baleado ontem durante uma tentativa de assalto em Várzea Grande continua internado em estado grave. O suspeito morreu no local em confronto com a polícia militar. E casos de perseguição contra mulheres registram alta de 33% em Mato Grosso. Segundo dados que foram divulgados pelo Anuário de Segurança Pública. E olha, muitas perseguições que podem terminar em crimes mais graves. A gente também vai falar que a lei do stalking está valendo e que as mulheres precisam denunciar. Profissionais que fazem entrega por aplicativos e moram em Várzea Grande ganham o primeiro ponto público de apoio do Centro-Oeste, com refeitório e também banheiro. E olha, termina amanhã o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito. A Júlia Carvalho está com esse destaque, está chegando ao vivo também nessa quarta-feira para adiantar um pouco desse assunto. Bom dia, Júlia. Oi,
Oi, Tiago, muito bom dia para você, para quem está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Pois é, esse prazo termina amanhã. Então, o que é o voto em trânsito? Vou dar um exemplo. Eu que sou de Minas, moro em Cuiabá. Se eu quiser votar, eu tenho que fazer esse pedido do voto em trânsito. Como eu sou de outro estado, eu vou poder votar apenas para presidente, mas se essa mudança for para outra cidade do mesmo estado, aí dá para votar em todos os cargos em disputa. E é importante frisar aqui, lembrar que esse pedido ele só pode ser feito para cidades com mais de 100 mil habitantes. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Obrigado por enquanto, Júlia. Muitos mato-grossenses já fizeram essa solicitação para garantir a participação no pleito eleitoral. O Ministério Público Estadual recomenda a abertura de investigação contra o diretor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, após vídeo revelar recebimento de maços de dinheiro, mais uma repercussão em mais um caso que envolve o DAI. O ICMBio pede a suspensão imediata das obras do pórtico no Complexo da Salgadeira, na estrada do Parque para a Chapada dos Guimarães. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais dessa polêmica. E o combate ao incêndio que começou na sexta-feira em Jangada. O fogo avança por áreas de pastagens e também chácaras no município. Nessas imagens que ganharam o Brasil, mostrando os animais fugindo das chamas e também de toda essa fumaça. Uma preocupação constante nessa época do ano, porque se juntar vento, umidade baixa e altas temperaturas, é uma junção de fatores que contribuem para que esse fogo se espalhe cada vez mais rápido. 6h05, Lohane Costa está chegando para adiantar outras informações para a gente. Essa quarta-feira, bom dia para você. Muito bom dia, Tiago, para você também. Bom dia para você que está aí do outro lado nos acompanhando. E hoje a gente traz detalhes, porque encerramos o veranico, amanhã a onda de calor também vai embora. E aí vamos dar boas-vindas a uma massa de ar polar que pode trazer um pouco mais de alívio para as temperaturas, especialmente na faixa sul do estado. Mas ainda vamos ter que lidar com um dia bem quente e seco pelo estado. As temperaturas continuam bastante elevadas, com um índice abaixo do indicado para a nossa saúde, que é entre 50% e 60%, pode chegar aos 21%. Não é o ideal e o desconforto deve seguir também ao longo da tarde. Mas tudo isso nós vamos conversando na previsão do tempo aqui do Bom Dia Mato Grosso. Com esses detalhes a gente vai trazendo justamente para cada região que deve ter um cenário diferente, já que o nosso estado é gigantesco. Se tiver alguma dúvida, é só enviar a sua participação, a sua mensagem no WhatsApp é sempre muito bem-vinda. E já temos o primeiro amanhecer do dia, Tiago, que chega diretamente do bairro Cristo Rei. Foi a Aurelina que levantou bem cedinho, olhou para o céu, já também fez a fotografia e compartilhou no WhatsApp do Bom Dia Mato Grosso. Faça como ela, viu? Muito obrigada pela sua participação, Aurelina. Um ótimo dia para você e para todos os moradores do bairro Cristo Rei que acompanham o Bom Dia Mato Grosso. Bom dia, Várzea Grande. Agora, imagens ao vivo, abrindo a janela do Bom Dia Mato Grosso para o nosso amanhecer. Ele já está lá brilhando forte. E a gente já consegue perceber algumas configurações se alternando. É o início justamente do dia com o sol surgindo, mas com bastante nebulosidade, tem umidade entrando e daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes, porque essa nebulosidade ajuda a evitar essa elevação tão rápida das temperaturas. É como se elas filtrassem o sol e ajudasse muito a evitar que esse calorão chegue na terra com mais facilidade. Mas a gente vai conversando sobre isso, fique por aí, viu? Daqui a pouco tem mais detalhes. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto, são 6h07 para começar o dia bem informado. Fique com a gente. Bom Dia Mato Grosso está começando. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma atualização das regras da Operação Lei Seca no país. O Leandro Agostini está chegando para explicar quais são essas mudanças e a gente sabe que o foco é garantir mais segurança no trânsito sempre. Com certeza, Tiago. E entre essas mudanças está a atualização do bafômetro para diferenciar o álcool consumido em bebidas do chamado álcool residual na boca. É que alguns alimentos, medicamentos e produtos que têm álcool na composição podem deixar resíduos na boca por um período curto. A nova tecnologia deve ajudar a diferenciar essa situação da ingestão de bebida alcoólica. Essa nova regulamentação também prevê o uso de equipamentos para identificar motoristas que estejam dirigindo sob efeito de drogas e outras substâncias psicoativas. Essa possibilidade já está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Agora, cabe ao Inmetro definir os requisitos técnicos dos equipamentos.
as substâncias também que poderão ser detectadas e os parâmetros de medição. Isso segundo o Conselho Nacional de Trânsito. A atualização busca deixar a fiscalização mais precisa e uniforme em todo o país. A medida também deve reduzir dúvidas na aplicação das regras. Tiago, as novas normas vão substituir a regulamentação que está em vigor desde 2013 e as mudanças passam a valer só a partir da publicação da resolução no Diário Oficial da União. Tiago. Obrigado, Leandro, pelas informações. Historicamente, toda operação Lei Seca, prisões, apreensões de veículos e um histórico de show de infrações no trânsito que coloca a vida da outra pessoa em risco. Agora tem uma outra notícia que eu quero compartilhar com você que vem do norte do estado. A Polícia Civil de Sinop está investigando um grupo criminoso suspeito de exploração de jogos de azar nas redes sociais. 56 ordens judiciais foram cumpridas durante essa operação. Ao vivo de Sinop, a Cris Molossi está chegando com os detalhes e explicar para a gente qual foi o valor movimentado por esse grupo. Cris, bom dia. Não esquece do vai. Olá, Tiago, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse grupo, ele está sendo investigado por movimentar mais de 28 milhões de reais por meio de casas de apostas não autorizadas. Eles estão sendo investigados por diversos crimes, como associação criminosa, lavagem de dinheiro, captação ilegal de casas de apostas, exploração de jogos de azar e também sonegação fiscal. Nessa ação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços de pessoas físicas e jurídicas, sequestros de bens móveis, apreensão de passaporte, entre outros. A investigação tinha como alvos 10 pessoas, entre elas uma influenciadora com mais de 115 mil seguidores em uma rede social. Além de 8 empresas apontadas como parte de uma rede voltada à divulgação e à movimentação financeira. 3 mandados foram cumpridos no estado de São Paulo. O delegado responsável falou sobre essa ação. Vamos ouvi-lo. Esse grupo investigado, eles divulgavam pelas redes sociais e atraíam as vítimas para os jogos. A partir daí, esse grupo, eles criavam empresas com o objetivo de dar licitude ao dinheiro espúrio. Espúrio por quê? Porque os jogos são ilegais, as bets que elas participavam dos jogos não eram autorizadas, várias fintechs que recebiam valores, fintechs e instituições de pagamento também não eram autorizadas pela Receita Federal. A gente fez toda essa investigação anterior à deflagração da operação e recebemos conteúdos da Receita Federal, da Secretaria de Apostas, também da Secretaria de Fazenda. E então a gente chegou à conclusão de que eles ocultavam os valores ilícitos mediante a prática de uso de empresa de fachada. Essa influenciadora de Sorriso ocupava o topo desse esquema. Ela utilizava de 2 redes sociais para divulgar plataformas de jogos de azar não autorizada. Ela mantinha ainda, ao lado de outra investigada, um grupo e um aplicativo de mensagem destinado ao envio de links e orientações de apostas de cotas fixas e legais. Nas apurações, foi identificada a movimentação de mais de 28 milhões de reais que não foram declarados nos anos entre 2023 e 2025. A apuração da Polícia Civil de Mato Grosso investiga a conexão desse grupo criminoso a um outro grupo que também foi alvo de uma operação pela Polícia Federal em abril deste ano. Nesta operação, nesta ocasião, foram presos influenciadores e cantores. Volto com você, Tiago. Obrigado, Cris, pelas informações. Quem trabalha fazendo entregas pelas ruas de Várzea Grande ganhou um espaço para fazer uma pausa durante a jornada. O primeiro ponto público de apoio a motoboys do Centro-Oeste foi cedido pela Prefeitura e tem estrutura básica para atender os profissionais. Tem banheiro, pia, micro-ondas, filtro de água potável, tomadas e energia elétrica.
Antes do ponto de apoio, muitos precisavam usar praças, calçadas e até estabelecimentos comerciais para descansar entre uma entrega e outra e também para ir ao banheiro, né? Tinha que pedir licença, ver se algum estabelecimento autorizava. Cerca de 4.000 entregadores por aplicativos trabalham no município. O presidente da associação Instituto Motoboy conversou com a nossa equipe. Vamos ver. Hoje qualquer entregador, motofrentista, biker, motoguel, motoboy pode utilizar desse espaço aqui. As pessoas que estão distantes nas suas casas, poder parar, carregar seu celular e quando inicia a sua atividade também poder ter um local onde beber água, fazer um cafezinho, poder sair para a labuta de manhã cedo já bem munido assim de todo o apoio. E a criação do espaço foi possível por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ministério Público. Então tá aí novidade para os motoentregadores em Várzea Grande. Vamos de previsão do tempo. Lohane Costa já está posicionada para contar para a gente como deve ser essa quarta-feira que está só começando. Exatamente, é mais um dia bem quente, Thiago, que nós temos não só aqui na capital, mas pelo estado também. A gente vai conversar sobre isso agora na previsão do tempo, porque esta quarta-feira vai ser mais um daqueles dias com muito calor em Mato Grosso. A alta pressão vai manter o ar descendo, o que dificulta a formação de nuvens e chuva e deixa a atmosfera ainda mais seca. Lembrando que temos a atuação do veranico e também da onda de calor. O sol vai predominar e as temperaturas seguem bastante elevadas. Enquanto a baixa umidade do ar aumenta, a tensão também, principalmente durante a tarde. Hoje, olhando para esse cenário de temperaturas bastante elevadas, a gente dá prioridade para começar por onde ela deve seguir, ainda assim esquentando bem mais, como na região centro-sul. Em Nossa Senhora do Livramento, hoje a temperatura deve alcançar os 38 graus. Olhando para outros cenários, como Rondonópolis e também Porto Alegre do Norte, 37 graus. Sudeste e também Nordeste do estado com temperaturas parecidas. É na região Centro-Sul, no Sudeste e no Nordeste que nós temos as maiores temperaturas previstas pelo estado hoje. Em Sinop, no Médio Norte do estado, 36 graus nesta quarta-feira. Apiacás e Juína, 34. Em Campo Novo do Parecis, deve fazer 33 de máxima, sem expectativa de chuva nestas cidades espalhadas pelas regiões do nosso estado. E além do calor, em toda essa grande área em amarela que nós vamos observar nesse mapa, nós temos um índice que chama bastante atenção. A umidade pode cair para 21% em praticamente todo o estado. É um índice longe do ideal para a nossa saúde. É importante umidificar os ambientes, evitar atividades físicas ao ar livre, que podem ajudar a driblar o ar mais seco. São iniciativas que vão nos ajudando, principalmente nessa época do ano, onde o clima é completamente desfavorável para a nossa saúde. Em Cuiabá, eu te conto que o sol até aparece entre algumas nuvens. A gente já viu esse cenário lá pela manhã, o início dessa manhã, mostrando que tem bastante umidade entrando e junto com o calor, é claro, a gente sabe que essa combinação ajuda a formar essas nuvens e esse cenário que indica a chuva, mas ela continua fora da previsão, pelo menos por enquanto, aqui para a capital. Máxima de 38 graus é o que a gente está vendo por aqui, mas facilmente essa temperatura pode chegar aos 40 graus. Um cenário que a gente tem observado desde a segunda-feira, com temperaturas entre 40 e 39 graus ontem, e essa amplitude, que é a diferença da mínima para a máxima hoje, deve chegar aos 14 graus, o que é uma diferença bastante significativa para a temperatura mínima e a máxima que pode ser alcançada ao longo da tarde hoje. Lá fora, nós temos esse cenário para compartilhar com você novamente, 23 graus, o sol já está bem mais alto e olha lá as nuvens que eu te falei, exatamente esse cenário que nós temos de sol com nuvens e elas ajudam, viu, bastante nesse cenário. Quando essas nuvens estão distantes, o sol predomina sozinho, então rapidamente ele consegue elevar as temperaturas. Quando tem mais nuvens, elas ajudam a filtrar e esse cenário vai subindo de forma mais lenta. Então as temperaturas levam mais tempo para poder aquecer os termômetros. Hoje nós temos a despedida do veranico, amanhã da onda de calor, para dar boas-vindas à entrada de um ar polar que pode deixar as temperaturas menos elevadas e a sensação ainda mais agradável entre quinta e sexta-feira. Então, nos próximos dias, podemos ter sim uma trégua nesse calor que hoje a gente já sente nessas primeiras horas da manhã e deve também perceber no período da tarde. Para hoje é aquela dica que nós sempre damos por aqui, muita hidratação e se proteja do sol, assim como você
consegue driblar esses raios ultravioletas através justamente de evitar essa exposição solar ao longo do dia. Nessa época do ano a gente ouve falar de frente fria avançando, massa de ar polar. Muita gente até cria expectativa de um friozinho, mas para Mato Grosso significa dias um pouco menos quentes, né? Exatamente, Tiago. E o que acontece é que como a gente tem um pouco mais de vento, nebulosidade, umidade mais alta, traz aquela sensação de friagem. Mas ainda não temos expectativa de uma queda muito significativa para trazer aquele frio que a gente sentiu meses atrás. É só de não estar no 40, a gente já vai comemorar. Com certeza. E nas participações tem um bom dia da Dilce, da comunidade São Jerônimo. Ótimo dia. Olha que cenário bonito. Temos muitos pontos turísticos no nosso estado e esse é um deles. Tem mais participação chegando em vídeo. Mirante do bairro Santa Helena, 5h45 da manhã, olha só. Temos aqui a parte também da estrutura do viaduto, do despraiado. E a gente consegue ver a movimentação na Miguel Sutil pelo vídeo do Carlos. Bom dia para você e para todo mundo aqui da nossa região. Santa Helena, Quilombo, Despraiado e outros bairros também. Bom dia para vocês. E tem mais, o Luciano, amanhecer no bairro Itapajé. Bom dia, Mato Grosso, um ótimo dia para você também, Luciano. Que cenário bonito, esse granulado de nuvens proporciona um cenário lindo junto com o sol. Tem participação chegando também do Lago do Manso, Jair Bordoni, bem de boa ali, ó esperando para poder pescar algumas espécies e o sol abrilhantando essa imagem, despertando a quarta-feira que está começando. É um exercício de paciência, viu, Jair? Um abraço para você e para todos os pescadores do nosso estado, muitos trabalhadores que dependem dessa profissão. Nossa, agora esse café da manhã deixou todo mundo aqui com a barriga roncando. Bom dia, Tiago, bom dia, Lorraine, cafezinho com coxinha, vocês aceitam? Aqui é o Wilson do Jardim Passaredo e o Bom Dia Mato Grosso volta já. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai para o intervalo, mas olha, Tiago, essa coxinha faria muito bem nessas primeiras horas da manhã, ainda acompanhada de um café perfeito. Coxinha vai bem qualquer hora, hein? Obrigado por compartilhar essa mensagem com a gente. Wilson e todo mundo do bairro Jardim Passaredo também. E olha o Zé Bernardo mostrando a nossa linda e amada querência, como ele sempre descreve aqui, e um cenário bonito com nuvens por lá também, e o sol brilhando forte no horizonte. Obrigada pela participação. E para a gente ir para o intervalo, a Adriana Rosa Franz mandou para a gente, olha só, direto de General Carneiro, imagem bonita das cores se misturando nesse céu com esse tom azul que é típico do nosso céu mato-grossense, um espetáculo. Exatamente. Se você ainda não participou, dá tempo, envia a sua opinião, a sua foto, o amanhecer aí na sua cidade, o seu café da manhã, a gente quer saber o que você está fazendo por aí. Vamos agora para o primeiro intervalo no Bom Dia Mato Grosso. Na volta a gente te conta que a Operação Safra Paralela da Polícia Federal contra o mercado clandestino de insumos agrícolas apreendeu mais de 200 toneladas de fertilizantes adulterados em Mato Grosso. As informações depois do intervalo. Até já. Bom dia, iluminados, com gostinho de café e o sabor que o Bom Dia Mato Grosso volta já! Eu sou Aira Maria, de Pochorel. O Bom Dia Mato Grosso volta já! Volta já! Todo incêndio tem um ponto de partida. A fumaça não tem ponto de parada. Ela atravessa estradas, cruza cidades e encobre horizontes. As queimadas destroem vidas e deixam marcas no nosso futuro. De 1º de julho a 30 de novembro de 2026, o uso de fogo está proibido. O incêndio começa com um ato criminoso. A responsabilização também. Denuncie. Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Apoio TV Centro-América. Eletrofios, ligada em você. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá.
Instinto, força, precisão e 200 cavalos de potência que superam todos os desafios. Dakota Bighorn a partir de 249.900. Rampage a partir de 199.900, mais taxa 0%. Na Tomani Ram. Hoje, no encontro, um alerta sobre um novo golpe envolvendo o Desenrola Brasil. Tem também o que é mito e o que é verdade quando o assunto é alergia de inverno. E o palco da Patrícia Poeta vai virar uma verdadeira pista de dança ao som do grupo Os Garotim. É difícil de aturar, sua boca e não beijar. 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Estamos de volta para te contar que Mato Grosso registrou um aumento de 33% nos casos de perseguição contra mulheres em um período de 1 ano. Os registros passaram de 2.221 em 2024 para 2.970 em 2025. A Júlia Carvalho tem os dados completos, dados que trazem um alerta quando o assunto é violência contra a mulher em Mato Grosso, né, Júlia? Pois é, Tiago, são dados preocupantes e dados que foram divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e dados que mostram que o problema vai muito além das agressões físicas. Isso porque a perseguição repetida, inclusive pela internet, pode ser considerada crime, é o chamado stalking. A lei do stalking, que entrou em vigor em 2021, criminaliza a perseguição reiterada. Isso vale quando a pessoa ameaça a integridade física ou psicológica, restringe a liberdade ou invade e perturba a privacidade da vítima. E essa perseguição pode acontecer de diferentes formas. Pode ser por mensagens, ligações, redes sociais, aparições constantes em locais que são frequentados pela vítima ou outras formas de contato insistente. A lei prevê uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa. E esses números mostram que esse não é um problema isolado. Aqui em Mato Grosso, os registros de violência psicológica contra a mulher também subiram. Foram 2.151 casos em 2024 e 3.720 em 2025, um aumento de 72%. No Brasil, foram mais de 94 mil registros em 2024 e 123 mil no ano passado, o que representa uma alta de cerca de 31%. E no caso das mulheres, o stalking pode ser mais um sinal de um ciclo de violência que precisa ser interrompido antes que essa violência chegue às agressões físicas e até a morte, como a gente vê em muitos casos, né, Tiago? Volto com você. Exatamente, Júlia. Obrigado pelas informações. É uma preocupação porque começa com o xingamento, uma pressão psicológica, essa violência psicológica que evolui também para perseguição, violência física. A gente sabe que mais de 30 mulheres já foram vítimas de feminicídio este ano em Mato Grosso, números que preocupam. E uma outra constante que a gente tem em relação à fiscalização e segurança pública diz respeito à proteção das crianças. Tanto que uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de armazenar conteúdo de pornografia infantil. A Antoniela Lundeburg está chegando porque a polícia trabalhou, agiu nesse caso e ela explica para a gente como a polícia chegou até esse suspeito. Bom dia. Oi, Tiago, muito bom dia para você. Essa prisão aconteceu durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência que foi aí durante uma ação da Polícia Civil de combate aí a vários tipos de crimes cibernéticos e também de abusos infanto-juvenil. E durante o cumprimento desse mandado ali na vistoria, na residência desse investigado, os policiais encontraram diversos dispositivos eletrônicos e arquivos digitais com conteúdos explícitos envolvendo crianças e adolescentes. Diante das evidências encontradas nesse local, o homem foi preso em flagrante. Todo o material, incluindo celulares e computadores, foi apreendido e agora passará por uma perícia técnica para identificar se também havia compartilhamento e a venda dessas imagens. Esse suspeito foi encaminhado para a delegacia e agora ele vai responder aí por esses crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê prisão para quem armazena ou compartilha esse tipo de conteúdo. Tiago. Obrigado, Daniele, pelas informações. E agora a investigação para apurar as ramificações, de onde vieram essas imagens, para onde seriam vendidas, e todos os integrantes a gente espera que estejam atrás das grades o quanto antes.
Vamos falar também da operação agora Safra Paralela da Polícia Federal contra o mercado clandestino de insumos agrícolas. Essa operação apreendeu mais de 200 toneladas de fertilizantes adulterados em Mato Grosso. O Matheus Maurício está chegando ao vivo para explicar para a gente como funcionava esse esquema e onde foi a apreensão. Bom dia, Matheus. Olá, Tiago. Bom dia para você, a todos que nos acompanham no Bom Dia Mato Grosso. Essa operação foi liderada pela Força de Combate ao Crime Organizado, juntamente com a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal. Tanto no município aqui de Rondonópolis, também como no município de Primavera do Leste. Ao todo, foram apreendidas aí mais de 217 quilos de carga de fertilizante e essa carga foi avaliada em mais de R$645 mil. A polícia, as forças de segurança ainda identificaram que esse local não tinha o registro ali do Ministério da Agricultura. Lá dentro, os policiais encontraram sinais claros de manipulação dos fertilizantes com componentes não autorizados, além de embalagens reutilizadas de outras marcas. Amostras do material foram recolhidas e enviadas para análise em um laboratório oficial. A suspeita é que o grupo fazia parte de um mercado paralelo que atuava tanto na adulteração de insumos quanto no furto e receptação de grãos. Essas pessoas envolvidas nessa situação agora podem responder pelos crimes de furto, receptação e associação criminosa. E agora a investigação segue aí para identificar outras pessoas e também outras situações dentro desse caso. Tiago. Obrigado, Matheus, pelas informações. Lembrando que tanto operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, outras forças de segurança também contam com contribuições da sociedade em denúncias. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, pediu a suspensão imediata da construção do pórtico instalado na entrada do complexo turístico Sesc Salgadeira, na MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Segundo o Instituto, não foi emitida autorização para a instalação da estrutura. O caso também é investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso, que apura possíveis impactos do pórtico na paisagem e nas características naturais da região. A investigação foi aberta no dia 7 de agosto e leva em conta que a MT-251 é considerada uma estrada-parque e atravessa a área de influência do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O Sesc Mato Grosso, por outro lado, afirma que consultou formalmente o ICMBio em dezembro de 2024 sobre a instalação de 2 pórticos. Segundo a instituição, na resposta, o ICMBio teria orientado o encaminhamento da documentação à SEMA. O ICMBio diz que está analisando a situação e os possíveis impactos da estrutura sobre o patrimônio paisagístico protegido. O Ministério Público também vai verificar se a obra está de acordo com o plano de manejo do parque e com as regras de preservação da região. Agora são 6h31. O Bom Dia Mato Grosso vai para mais um rápido intervalo e depois volta para te contar que indígenas são treinados para reforçar combate aos incêndios na reserva Tadarimana, em Rondonópolis. Como isso está acontecendo, como eles estão se preparando para lidar com essa época extremamente difícil, tudo isso você vai ver aqui no Bom Dia Mato Grosso. E na coluna Equilíbrio de hoje, a Iracemir Garay vai falar sobre a importância do posicionamento feminino. Quer entender melhor sobre esse assunto? Fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta. Bom dia, Mato Grosso! Hoje eu tô aqui assistindo TV e hoje é aniversário da minha avó. Muitas felicidades pra ela. Bom dia, Mato Grosso, volta já! A mamãe tá fazendo um cafezinho. Mamãe tá fazendo um cafezinho aqui, Tiago. Entendeu? Eu tô assistindo já o Bom Dia Mato Grosso aqui em Tangará. E um Bom Dia Mato Grosso volta já! Bom dia, tô aqui pensando com meu pai e minha mãe. Bom dia, Mato Grosso, volta já. O agro é força, é tradição, mas também precisa de muito cuidado e cor. É aí que a BRD Distribuidora de Tintas entra em cena, ajudando o campo a crescer ainda mais. Proteção e qualidade que o agro precisa. Com preço justo e confiança. BRD é confiança. BRD é resultado.
E se sua vida mudasse pra melhor da noite pro dia? Comprei o título do Hiper X-Cap e ganhei. E você pode faturar sozinho 1 milhão! Compre também nas lotéricas. Hiper X-Cap! Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Do começo ao toque final tem que ter Todimo. Aproveite porcelanato 61 por 61 retificado por R$ 42,90. Kit Docol acessórios para banheiro por R$ 189,90. Não perca! Passe na Todimo antes de fechar negócio. Eu era um cego e agora eu estou vendo tudo. Graças a ela. O prefeito tanto fez que Barro Preto agora tem uma santa para chamar de sua. Mas tem uma ruma de romeira aí na praça. E quê? E tá tudo em frente, sabe onde? O bus da tua manhã. Hoje. Se tem uma coisa que essa velha não era santa. A nobreza do amor. Estamos nessa época seca do ano em que uma das preocupações são as queimadas. Um dos pontos críticos em Rondonópolis é a terra indígena Tadarimana, que já sofreu com grandes incêndios em anos anteriores. Essa semana, os próprios indígenas passaram por um treinamento para combater os focos de incêndio na reserva. Eu volto a conversar com o Matheus Maurício, que vai explicar sobre essa capacitação. E é uma forma de ajudar no tempo de resposta, né? No caso tenha algum incêndio, algum foco de incêndio por aí, né, Matheus? Exatamente, Tiago. Só para quem está em casa entender, essa terra indígena Tadarimana, ela fica aqui na zona rural de Rondonópolis e ela abrange aproximadamente 9.000 hectares. E isso equivale aí na prática a 12.000 campos de futebol, é claro, que é um território muito grande. E ter essas pessoas, esses indígenas capacitados, faz toda a diferença, principalmente aí para atuar no foco do fogo, quando a gente sabe que nesse momento já teve muitas situações e a terra indígena Tadarimana, em outros anos também, já passou por situações de incêndio que devastou aí grande parte da área do local. Bom, 6 indígenas da terra indígena Tadarimana, eles foram capacitados e treinados. Eles receberam esse treinamento tanto na zona rural como aqui também dentro da cidade para eles atuarem. É claro que ajuda muito esse treinamento, principalmente porque eles já conhecem esse território e sabem muitos lugares em que eles podem ajudar a atuar. Com isso, eles conseguem fazer o primeiro combate enquanto os reforços se deslocam. E essa preocupação, é claro, tem um motivo. Em 2017, o fogo destruiu cerca de 1.500 hectares na reserva. Já em 2020, foram mais de 5.000 hectares atingidos em apenas 4 dias. Na época, a fumaça encobriu toda a cidade aqui de Rondonópolis. Além dos brigadistas, também estão sendo feitos aceiros na reserva, que são aquelas faixas sem vegetação para impedir que a chama se espalhe aqui na cidade. Além dos indígenas que estão ajudando a atuar, a Prefeitura aqui de Rondonópolis tem brigadistas na cidade com uma equipe mista, além, é claro, de caminhões-pipa que ajudam nesse combate ao fogo que está espalhado pela cidade. Tiago, eu volto com você. Obrigado, Matheus, pelas informações. Se você está sempre de olho em leilões para tentar comprar um item um pouco mais em conta, o recado é para você. A Prefeitura de Tangará da Serra abriu um leilão público online para venda de bens do município. A medida busca renovar o patrimônio público e gerar receita para a cidade. Eu volto a conversar com a Antonielli, que vai explicar para a gente como vai funcionar esse leilão, como as pessoas podem consultar e participar desse processo. Conta para a gente. Tiago, os lances já podem ser feitos de forma totalmente virtual pelo site oficial do leiloeiro, mas o encerramento desse leilão já será amanhã às 8 horas, lembrando que no horário de Mato Grosso. Olha, de acordo com a Secretaria de Administração, a comercialização desses itens ajuda a liberar o espaço físico, otimiza os recursos da cidade e permite a renovação da frota e também de equipamentos. Quem tiver interesse, então, em participar, deve se cadastrar com antecedência no site do leiloeiro.
e enviar a documentação necessária. Vale lembrar que o armazenamento esse arrematante ele fica responsável por todas as despesas de transporte, de taxa e também os impostos da retirada desses bens. No caso de veículos, a gente lembra que a circulação só será permitida após toda a transferência, né, da titulação desse documento para o nome, então, do arrematante, para então, junto ao Detran, para que esse veículo possa circular pela cidade. Tiago. Obrigado, Antonielli, pelas informações. Aí, oportunidade para você da cidade ou para você que quer conferir os lotes pelo site, né, de forma online. A campanha Agosto Lilás, que alerta sobre a violência contra mulheres, destaca a importância da rede de apoio às vítimas. Na região metropolitana de Cuiabá, a ONG Lírios oferece atendimento psicológico e cursos profissionalizantes para quem precisa retomar a vida depois de viver num ambiente de agressão e ameaças. Uma aula de empreendedorismo por meio da produção de sabonetes caseiros, com teoria e prática. A oficina foi muito animada, né? As meninas estavam muito interagindo, muito curiosas, querendo saber, né? Sentiu o cheiro, gostaram, porque eu coloco elas para poder mexer, para sentir a textura, ver como que é, né? A Ingrid é voluntária da ONG Lírios, com sede em Várzea Grande, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje, são 120 assistidas que encontraram aqui uma forma de superar as dores e trilhar um novo caminho. Essa mulher, que tem medo e pediu para não ser identificada, demorou até reconhecer que o que estava vivendo era violência. Ela conta que o apoio psicológico foi fundamental para se libertar do sofrimento e preservar a vida. Hoje eu consigo ver uma pessoa muito mais forte e me dá muito melhor com tudo que eu passei, que às vezes eu me sentia até culpada porque eu me deixei passar por isso. Então eu consegui me transformar de certa forma, ver a força que eu tinha com relação a isso, e os acompanhamentos para mim, eu acho que foi primordial. Segundo o Observatório Caliandra do Ministério Público Estadual, só neste ano foram registrados 31 feminicídios em Mato Grosso, uma média de quase um por semana. São mulheres que não conseguiram quebrar o ciclo de violência. Por isso, é tão importante denunciar o agressor para evitar que o pior aconteça e procurar ajuda em instituições de apoio como esta. O mês de agosto ganhou a cor lilás para conscientizar a população sobre a importância de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o Brasil. O movimento foi criado em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Esta psicóloga explica que são vários tipos de violência. Ela, muitas das vezes, não tem aquela condição e a busca, né, no aspecto emocional para que ela possa sair desse ambiente, às vezes por negligência, por violência patrimonial, por violência física, por ameaças. A ONG Lírios oferece ainda atendimento especializado para adolescentes que sofrem algum tipo de violência. Eles ficam muito confusos sobre quem que eles são, quem que eles querem ser. Então essa perspectiva de futuro também é impactada, né, quando eles estão nesse ambiente violento. Então aqui nós tentamos desenvolver eles nessa autonomia, independência, autoestima, autoconhecimento e essas crises também de manejo emocional. As voluntárias da ONG também se preocupam com o futuro. Elas fazem visitas periódicas às escolas para plantar a sementinha da equidade, que, diferentemente da igualdade, representa o equilíbrio do respeito para todos os gêneros. A gente planta educação e colhe transformação. Então a gente não pode falar de transformação senão através da educação e conscientizar essa nova geração. Uma rede de apoio que ajuda mulheres como a Geisa a construir uma nova história de vida, livre de violência. A gente precisa esvaziar as coisas que não faz bem, para encher de coisas novas. E é aqui que a gente descobre tudo isso. Ter de novo meu jardim todo rosado, todo colorido. Cheio de lírios. Exatamente, cheio de lírios.
E ainda nesse contexto, eu te lembro que ser dona das próprias escolhas também significa saber se posicionar. Escolher com quem estar, o que aceitar e o que recusar. E também quando é hora de ir embora. Nesse Agosto Lilás, a conversa é sobre autonomia e sobre a força de uma mulher que conhece o próprio valor. Chegou a hora da coluna Equilíbrio. Iracema Irigaray está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, boa quarta-feira. Um assunto delicado. Muito delicado, muito desafiador. E muito para a minha geração, sabe? Porque eu sou da geração 50 a mais. Então, a sensação que eu tenho é que eu estou construindo um avião no ar. Porque a forma como eu aprendi me relacionar e me posicionar mudou muito rápido. Então eu tive que me atualizar, porque a palavra para hoje em dia é atualização. Sabe uma coisa importante, Thiago, que eu repito muito? Prepara o seu coração, você aí de casa, que pode doer. As pessoas te tratam como você se trata. A gente vai educando esse entorno, sabe? E a forma como eu aprendi a me relacionar com quem eu amava, porque a gente aprende com quem a gente ama, precisou ser atualizada muito rápido. A Bell Hooks traz isso no livro dela, sabe? Amar para mim era servir, era não me posicionar. Então hoje em dia eu aprendi que amar é eu conseguir me colocar num lugar sustentável, em primeiro lugar, para eu poder daí transbordar. Entende? O amor, ele transborda, e a escolha é um verbo, não é um substantivo, assim, o porquê o amor. A gente precisa falar sobre isso, sabe? O posicionamento, ele começa dentro de nós, Thiago. E posicionamento é autonomia. É autonomia, é liberdade e é educação de futuro, porque a gente ensina por exemplos. Sabe? Então, como é que a gente está ensinando nós somos a ponte para essa geração que está vindo. Então, o que a gente está ensinando para essa geração? Então, a gente precisa se desafiar, desapegar. Eu gostei do que ela falou, sabe? A gente precisa se desapegar e aprender coisas novas, independente da idade que a gente tenha. E também já cria conexão com assuntos que a gente já trabalhou, que é o próprio amor próprio. Exatamente. Se respeitar, porque quando você se respeita, você entende que quando você coloca limite, isso não é uma falha, não é um problema. Exatamente. Colocar limite, muitas vezes, é um profundo ato de amor. Tanto para homens quanto mulheres, entende? A gente precisa, as mulheres, é importante aprender a se posicionar e colocar limite. Os homens é aprender a falar. Os homens têm uma dificuldade, eles vão igual uma panela de pressão, sabe? Vão até explodir e aí entra na violência. Então, se eu pudesse deixar um conselho para homens e mulheres, sabe? Aprendam a dialogar. Porque o diálogo é onde vai amenizando todo esse emocional que explode e eclode nessa violência. Muito triste. Assunto necessário. Obrigado, Sim. Iracema, por compartilhar. Acho que a gente pode continuar trabalhando esse assunto em outras ocasiões. Com certeza. Muito Fique obrigado. bem. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Aliás, quando a gente fala desse cuidado, dessa rede de proteção, isso também tem conexão com os crimes que são cometidos. Inclusive, vem aí mais um caso de violência contra a mulher, destaque no Primeira Página. Nessa reportagem preparada para compartilhar com você, olha só essas informações apuradas pela jornalista Mariana Lenz, porque procurado por tentativa de feminicídio ao esfaquear 15 vezes a companheira, é preso escondido em uma área de mata na zona rural. Esse homem se chama Daniel Borges de Jesus, de 46 anos, que foi preso em Nova Mutum após passar 2 dias escondido em uma área de mata na zona rural. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira de 32 anos, que foi esfaqueada pelo menos 15 vezes dentro de um mercado. O filho do suspeito, de 20 anos, também ficou ferido. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. Daniel já havia sido preso em julho por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Na ocasião, ele recebeu medidas cautelares como tornozeleira eletrônica, afastamento da vítima e proibição de contato. Mais detalhes é só acessar o portal Primeira Página para entender direitinho esse caso. Agora são 6h48. O Bom Dia Mato Grosso vai para um rápido intervalo e na volta te conta que está acabando o prazo para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que podem solicitar transporte especial gratuito para votar nas eleições de 2026. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Mato Grosso. Oi, bom dia, Thiago. Bom dia, Lohane. Daqui aqui é o Solinho, que está saindo aqui quente, hein? E o Bom Dia Mato Grosso volta já. Estamos sempre juntos aí.
Aqui é Giovana de Vera. Bom dia, Mato Grosso. Volta já! Entra em campo a seleção de bons produtos da Pisato. Alta e baixa tensão no ataque, fios e cabos no meio campo, lâmpadas, interruptores e acessórios na defesa. Pisato Materiais Elétricos, titular absoluta na sua obra. Vem aí, Cuiabá em Ação. Mais que um evento, um dia pensado para cuidar e promover qualidade de vida à comunidade. O projeto social chega para fazer a diferença, oferecendo serviços gratuitos e especializados com diversas ações, voltadas à saúde, educação, cidadania e bem-estar. O Cuiabá em Ação será no dia 29 de agosto, na Facip Cuiabá, no bairro CPA 1. Um espaço onde informação, acolhimento, orientação e novas possibilidades se encontram para promover qualidade de vida e construir um futuro melhor. Participe! Cuiabá em Ação. Um encontro de cuidado, oportunidades e cidadania para toda a comunidade. Iniciativa TV Centro-América. Realização Faculdade Facip Cuiabá. Na Copa Latina, o choque de brasileiros começou em alta tensão. Azul com vermelho tá dando choque. Em BH, sobrou pro BH. E sobrou polêmica pros dois lados. Sobrou talento pro Arroio. E sobrou estrela pro Paquetá. Hoje, depois de quem ama cuida, só vai sobrar um. Nas veias abertas da América, Flamengo e Cruzeiro. Tem fogo cruzado queimando na... Direto do Maraca, pela bendita, a visceral, a maioral Copa Libertadores da América. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar transporte especial de graça para votar nas eleições deste ano. O Leandro Agostini explica para a gente até quando o pedido deve ser feito aqui no estado e todas as informações agora. Explico assim, Thiago. Primeiro que esse pedido ele deve ser feito até o dia 30 de agosto. É um formulário eletrônico que você preenche no site do TRE Mato Grosso. É muito importante isso, Thiago, porque tem muita gente que não tem condições de se locomover, não tem como ir por meios próprios até as urnas no dia 4 de outubro. Por isso, através desse cadastro, o TRE vai ficar informado e vai poder agilizar o transporte para essas pessoas. Esse transporte ele será oferecido de acordo com a necessidade de cada eleitor. Entre os critérios estão o grau de limitação funcional, a falta ou inadequação de transporte público acessível e a distância até o local de votação. O serviço poderá incluir o trajeto de ida e volta entre a residência, entre a casa do eleitor e a sessão eleitoral. Em casos necessários, o acompanhante também poderá utilizar o transporte. Depois do pedido, as informações vão ser analisadas pelo cartório eleitoral. Aí o eleitor vai receber a confirmação do transporte em até 48 horas antes da votação. Já quem não tem acesso à internet ou precisa de orientação, pode procurar o atendimento presencial. Na Grande Cuiabá, esse serviço de atendimento, ele pode ser feito na Casa da Democracia. O atendimento na Casa da Democracia, que fica na Avenida do CPA, é das 7h30 da manhã até as 2 horas da tarde. E tem também um número de telefone que você pode entrar em contato com o TRE, que é o 0800 647 8191. Vou repetir, 0800 647 8191. E aí, no interior do estado, você pode entrar em contato. Esse contato pode ser feito nos cartórios eleitorais. Só reforçando, então, esse cadastro no site do TRE deve ser feito até o dia 30 de agosto. Agora tem mais detalhes da previsão do tempo para você que está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso, porque mesmo com o sol predominando em todas as áreas do estado, nós podemos ter aumento da nebulosidade no oeste do estado, com possibilidade de chuva fraca e bem isolada. São aquelas pancadas bem pontuais. Até
domingo, a chuva volumosa segue fora do radar em todas as regiões do estado, ou seja, não temos acumulados significativos ou nem chuva prevista para nenhuma região do nosso estado, pelo menos por enquanto. Estamos falando daquela chuva volumosa, com mais de 10 milímetros, capaz de ajudar a aliviar um pouco desse calorão que a gente tem sentido em todo o estado. Em um giro por alguns municípios do nosso estado, nós temos Porto Esperidião, que pode ter máxima de 33 graus hoje, e nos próximos dias mínimas entre 19 e 18 graus, também com máximas entre 28 e 29 graus. Volta a esquentar mais no sábado com 30, possibilidade também de um dia começando mais fresco, mas o sol deve predominar. Já no nordeste do estado, Nova Chavantina, tem uma quarta-feira com 37, entre quinta e sexta, 38 e 37. Essa mesma temperatura deve se manter com calorão, sem impacto do ar polar. As máximas devem ficar elevadas com 36 lá no sábado também sem chuva. No médio norte do estado, Nova Mutum tem máxima de 36 hoje, entre quinta e sexta, 34 e 33 graus. Deve seguir assim também com a chegada do fim de semana, já falando da aproximação do sábado. No sudeste, Campo Verde tem 34 graus de máxima e entre quinta e sexta-feira a gente tem ali 32, 31 graus, temperatura que deve continuar também sem muita elevação lá no sábado. Aqui na região centro-sul, temos Denise. Para você que está no município, máxima de 36 graus hoje. Entre quinta, sexta e sábado, máximas entre 31 e 30 graus. Um recuo aí nessas temperaturas que já estão bem elevadas. Agora faz 20 graus, a gente tem um cenário de Tangará da Serra para compartilhar com você. Lá fora, uma temperatura ainda agradável no município, mas já te oriento também para você que está em Tangará da Serra, que vai ser mais um dia bem quente por aí, sem muitas nuvens no horizonte, o sol já ilumina bem esse município. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando diretamente de Tangará da Serra. E o horizonte com fumaça, infelizmente, já voltou a ser rotina em Mato Grosso. De Tangará da Serra, a gente tem a participação de Rondonópolis, mostrando alguns prédios quase escondidos por trás dessa fumaça. Olha só como amanheceu a cidade. Novamente, só a fumaça, a Tânia mandou pra gente. Obrigada pela participação, Tânia. A orientação é que, nestes casos, evite o máximo a fazer atividades físicas ao ar livre, porque a gente acaba respirando com mais facilidade esse ar extremamente poluído que a gente já percebe em Rondonópolis. Tem registro também de mais queimada, registro triste de um incêndio em Sinop, dessa vez na região do bairro Alto da Glória. Olha só essa fumaça se aproximando dos bairros, das casas, colocando a saúde de todo mundo em risco. Agradecendo ao João Carlos Morandi por compartilhar a imagem com a gente. Imagem que chama muita atenção, porque a gente também já vê uma floresta ali, provavelmente uma área de vegetação. Então, com esse tempo mais seco e também com a vegetação mais seca, rapidamente pode se alastrar facilmente esse fogo. Obrigada pela participação, João. Tem mensagem chegando de Diamantino, o professor Olair mandou pra gente. O super sol chegando com tudo para aquecer a nossa quarta-feira. Um abraço para todo mundo na cidade. Cenário bonito também que vem do Edivaldo Farias. Ele registrou amanhecer diretamente de Tangará da Serra. Obrigada pela participação. Céu bonito, aberto, com essas cores que o sol acaba proporcionando nessas primeiras horas da manhã. Tem a beleza também de Chapada dos Guimarães. Olha só, o Jânio mandou pra gente esse registro com a região do 251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, os paredões. Tem a região do Portão do Inferno, que tem que ter aquele cuidado maior ao passar por esse trecho. Tá aí, ó, para você que está conhecendo agora a nossa região, não deixe de visitar. Chapada dos Guimarães é um local muito bonito. Cenário incrível, né? Que dá sempre para registrar e compartilhar. Agora, às 6 horas e 57 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais. E você pode aproveitar na sua viagem, fazer uma pausa na sua casa, criançada, bicho de estimação, para gravar um vídeo pra gente. Aquele dizendo bom dia, Mato Grosso. Volta já. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lohane. Aqui no Jauru, Mato Grosso, o tempo amanheceu nublado, ventando, o calor deu uma afastada. E Deus de já, Milton Taca vai avisando, o bom dia, Mato Grosso, volta já. Aqui é Antônia de Sepiador, estou indo para a Hidra, aqui na Nado Livre, aqui na Avenida Brasil. Bom dia, Mato Grosso, volta já! Reforma agora Beira Rio. Porcelanato 62 por 62 acetinado, R$ 44,90. Kit Mariana bacia com caixa acoplada completo, R$ 589,90. Passou por aí? O melhor negócio é aqui. Beira Rio. Levou um tempo para eu entender que o cuidado estava virando controle, que as opiniões haviam se tornado desrespeito e que o carinho tinha dado lugar à dor.
Por isso, eu quero fazer você entender o quanto antes que a violência contra a mulher não começa extrema. Eu sei, porque eu vivi isso. Fique atento aos pequenos sinais e denuncie no 127, porque é uma questão de tempo para a violência piorar. Ministério Público de Mato Grosso. Apoio TV Centro-América. Até 30 mil de bônus, taxa zero e 1 ano de tanque cheio. Tudo isso espera por você. É só escolher o seu novo HRV, WRV, City e aproveitar até 30 mil de bônus na troca do seu usado. Ou taxa zero em 36 vezes com a primeira parcela para depois do carnaval. Para ficar ainda melhor, 1 ano de tanque cheio. Faça uma escolha inteligente e venha para a Honda Autocampo. Na região do Goiabeiras, a mais charmosa de Cuiabá, a São Benedito, apresenta confortáveis apartamentos com 3 suítes de 118 e 138 metros quadrados. Amane, celebre sua essência. Carminha coloca a begônia contra a parede. O que você quer falar comigo? Você sabia que a Nina não ficou nem um pouco feliz com a sua presença? Vai, sai daqui, sua bruxa, vai. Bruxa? Peraí, como assim? Vem cá, bruxa, eu? É a Nina que fala mal de mim, né? Ela que me chama de bruxa? Hoje, só quero uma coisa de você. Quero que você me diga qual é a relação da Nina com a Rita. Vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Estamos de volta, esse é o nosso Bom Dia Mato Grosso, mas a partir desse momento eu me despeço de vocês da região de Sinop, de Rondonópolis, de Tangarata Serra também. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora você fica com as notícias da sua região. E aqui, trânsito ao vivo, hora de pegar carona com o Ramon Hernandes, que está passando pela Miguel Sutil. Nesse trecho que a gente já consegue ver a sinalização, as placas e mais à frente as obras do Complexo Leblon, que por muito tempo impactou a vida de muitos motoristas e agora algumas alças e alguns acessos já estão liberados, inclusive para quem está na Miguel Sutil e deseja entrar na Avenida do CPA. Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Então nós temos agora essa possibilidade, passando aí ó, à direita o bairro Araés, e aí nós temos essa alça que dá acesso a essa lateral para quem vai chegar na Avenida do CPA. Olha só os outros veículos que já estavam dentro do bairro e agora todo mundo chega nesse trecho, na lateral mais à frente do viaduto, para que você possa acessar a Avenida do CPA também. Movimentação que a gente vê ao vivo pelas lentes do Ramon Hernandes, nosso repórter cinematográfico comandando a nossa Motolink. Um céu bem azul com algumas nuvens para contar a história. Estamos passando em frente à Polícia Federal também, que fica na Avenida do CPA. E esse prédio onde antigamente funcionava o Procon estadual também. O trânsito está fluindo, mas claro, tem que ter aquela tranquilidade, porque em alguns trechos são muitos carros, além das obras do BRT que acabam impactando em alguns trechos. Saia de casa com tranquilidade, com prudência. E você que está em seu carro aí, Centro-América FM, com muitas informações, música e também boletins atualizados do trânsito. Ainda hoje, mais imagens e trânsito ao vivo para você. E atenção, você que vai estar fora da cidade onde vota nas eleições deste ano. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina amanhã, dia 20 de agosto. A Júlia Carvalho está ao vivo para explicar para a gente quem pode fazer essa solicitação e qual o caminho agora. Tiago, olha só, muita gente já fez essa solicitação aqui no estado, viu? Mais de 2.000 eleitores de Mato Grosso já pediram esse voto em trânsito, que permite a mudança temporária do local de votação. Quem vai explicar para a gente como funciona, como fazer essa solicitação é o Tiago, que é servidor de cartório. Tiago, muito bom dia. Primeiro, quem pode solicitar e quem não pode, né? Qualquer eleitor que esteja regularizado, apto para votar no estado de Mato Grosso, pode fazer essa solicitação. Eleitores que não podem são aqueles impedidos por lei, ou que estão com títulos cancelados, ou por algum motivo legal suspenso. Tá? E como que faz essa solicitação? Pode ser online, pode ser presencial? A biometria faz diferença nesses casos também? Faz. Por medida de segurança, quem já tem a biometria cadastrada pode solicitar online, porque a biometria é uma camada de proteção. Caso o eleitor não tenha essa biometria, ele não consegue fazer o requisito online, mas ele ainda continua apto para a transferência temporária, desde que seja requisitada pessoalmente aqui na Casa da Democracia, porque a verificação de segurança é feita pelo próprio atendente. Essa solicitação online é pelo próprio aplicativo do e-título, né? Onde que a pessoa tem que ir? Qual que é o caminho ali?
Para falar a verdade, a solicitação é feita pelo autoatendimento eleitoral. Ela pode abrir qualquer página do navegador e digitar título NET e vai ser reencaminhada para o autoatendimento eleitoral, onde ela faz essa solicitação. Qual que é a documentação necessária para fazer essa solicitação? Essa solicitação é necessária apenas qualquer documento com foto, seja ele habilitação, RG, carteirinha de profissional, todos eles documentos com fotos é válido para fazer essa solicitação. A solicitação vale para o primeiro e para o segundo turno. Essa do segundo turno já se faz agora ou abre um prazo depois? Como funciona? A solicitação pode ser feita para o primeiro e para o segundo turno, é só até amanhã, inclusive para o segundo turno. Você pode fazer só para o primeiro ou só para o segundo e pode fazer inclusive para cidades diferentes, uma no primeiro e uma no segundo turno. Lembrando que caso você solicite para essa transferência e não consiga comparecer ao novo ponto escolhido, aí você vai ter que ir aqui em Cuiabá para justificar, no caso do eleitor de Cuiabá, o seu voto, tá? E aí eu queria que você me falasse, porque tem uma curiosidade, a pessoa que não é, por exemplo, de Mato Grosso e vai pedir esse voto para outro estado, ela consegue votar, mas ela não consegue votar em todos os candidatos, né, todos os cargos. Isso, a gente tem essa particularidade que é o seguinte, eleitores de Mato Grosso, caso façam uma transferência dentro do próprio estado, permanecem votando para os 6 candidatos, certo? Caso ele solicite uma transferência para um outro estado que não é o seu colégio eleitoral, ele fica habilitado para votar apenas em presidente, tá? Muito obrigada pelas suas informações. Bom, então só reforçando para o pessoal de casa, essa transferência pode ser feita então para dentro do estado ou para fora de Mato Grosso. Como eu já dei o exemplo antes, né? Eu que sou de Minas, mas moro aqui, posso pedir essa transferência, mas votaria só em presidente. Já quem é de Mato Grosso e vai votar, vota em Cuiabá, mas vai votar em outra cidade do estado, continua votando em todos os demais cargos. E aí, olha só, tem um prazo que termina hoje, né? Mas também tem outro prazo que termina hoje, que é de pessoas que pedem transferência, pessoas com necessidades especiais, militares em serviço, e tem um prazo que é diferente, que é para mesários, apoio logístico e profissionais que atuam em estabelecimentos penais, que tem um prazo diferente até o dia 28 de agosto. Volto com você, Thiago. Obrigado, Júlia, pelas informações. E ainda hoje você pode entrar no Globoplay e compartilhar a participação da Júlia com pessoas que não estarão em seu domicílio eleitoral no dia da votação. O Ministério Público recomendou à Prefeitura de Várzea Grande a abertura de um procedimento administrativo para apurar a conduta do diretor-presidente do DAI, Rogério França Martins, conhecido como Rogério Dakar. A medida ocorre após a divulgação de um vídeo em que o gestor aparece recebendo maços de dinheiro. O MP também recomendou que o município avalie a necessidade de afastamento do diretor durante as investigações. O inquérito apura se os valores têm relação com cargo, recursos públicos ou interesses de terceiros ligados ao DAI. A Prefeitura tem 10 dias para informar ao Ministério Público as providências adotadas. As informações também foram encaminhadas à DECOR, a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. E acabou de ser confirmado, a gente também entrou nas redes sociais do próprio Rogério Dakar, em que ele anunciou a saída do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande e o anúncio de José Carlos Andrade como diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto, o DAI, de Várzea Grande. O proprietário de uma loja de tintas de Várzea Grande, baleado durante uma tentativa de assalto, passou por cirurgia e segue internado em estado grave. Ele foi atingido por um tiro no abdômen durante a ocorrência, que terminou com um confronto entre os suspeitos e a polícia militar. O Renato Silva traz as informações mais recentes a respeito desse caso. Bom dia, Renato. Bom dia, Thiago. Muito bom dia a você que acompanha a nossa programação. A direção do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, Thiago, informou que o empresário passou por um procedimento no abdômen ontem para a retirada desse projétil, o qual atingiu o empresário. E a família também informou que ele ainda precisou passar por outra cirurgia na região da cabeça. Depois das cirurgias, ele foi encaminhado para a UTI, onde permanece internado com ventilação mecânica. O estado de saúde dele é considerado grave e, segundo o hospital, a equipe médica segue acompanhando e monitorando o paciente constantemente. O empresário foi baleado na manhã de ontem durante uma tentativa de assalto a uma loja de tintas na Avenida da FEB. Segundo a investigação, 3 suspeitos armados participaram dessa ação. Depois do assalto, os suspeitos tentaram fugir em uma caminhonete, mas foram alcançados por policiais militares. Houve troca de tiros e os 3 foram baleados. 2 deles morreram. O Welleson Matheus Mota de Souza morreu ainda no local.
Ayrton Denner dos Santos Souza chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O terceiro suspeito baleado, ele está internado e sob custódia da Polícia Militar. O delegado responsável pelo crime falou que essa investigação ainda vai continuar, dá aí detalhes sobre qual seria a motivação do crime, se de fato seria realizado um sequestro, e nós temos aí uma fala desse delegado, vamos acompanhar. O que a gente já conseguiu apurar que foi um roubo, ok? E poderia ser com a sequência o sequestro. Esse veículo foi deixado por eles a uma distância daqui, eles vieram a pé para cometer o roubo aqui. Quando viram os veículos também resolveram levar os veículos junto com a vítima. Até o momento nós conseguimos ainda apreender uma arma de fogo, mas pode ser que a gente consiga ainda durante as diligências localizar o tipo de arma. A polícia ainda investiga a dinâmica de tudo o que aconteceu, quais crimes de fato seriam concluídos após esse roubo, se de fato a polícia não tivesse chegado ao local. Sobre o confronto também, uma arma foi apreendida e os investigadores devem apurar a origem dessa caminhonete que seria usada na fuga. E a investigação vai continuar, claro, para esclarecer todos esses detalhes e a gente segue acompanhando. Thiago. Obrigado, Renato, pelas informações. Trabalho para a Polícia Civil, responder alguns questionamentos. Inclusive, fazia tempo que a gente não falava sobre assalto à mão armada, com troca de tiros, com suspeitos mortos, e a possibilidade de roubo e sequestro, bem numa área movimentada de Várzea Grande. Então, investigação começando agora para responder esses questionamentos. Olha, nós já mostramos aqui amanhecer com fumaça em Rondonópolis, um amanhecer com fumaça na região de Tangará da Serra. Também tivemos a foto de Sinop, mais um incêndio registrado, e a gente tem percebido essa preocupação constante nessa época do ano. E mais um incêndio, que começou na sexta-feira e está chegando ao seu 5º dia de combate em Jangada. O fogo avança por áreas rurais, atingiu pastagens e chácaras e já fez até rebanhos de gado fugirem. Isso por causa da preocupação com as chamas. O Leandro Agostini está de volta para trazer para a gente os detalhes de como tem sido esses trabalhos de combate ao fogo. Leandro. Tiago, esse fogo ele se espalhou por áreas rurais, atingiu pastagens e propriedades próximas à BR-364 e avança em direção a Corizal. Algumas imagens foram feitas na região e mostram uma dezena de bois correndo para escapar das chamas. Moradores de chácaras e propriedades rurais também deixaram alguns locais por causa da proximidade do fogo. Desde segunda-feira, o Corpo de Bombeiros atua diretamente no combate. São militares em solo, apoiados por 2 aeronaves e um caminhão-pipa que foi cedido pela Prefeitura. A concessionária responsável pela BR-364 também participa dos trabalhos nas margens da rodovia. A estratégia é conter as chamas e evitar que o fogo avance para novas áreas. Segundo moradores, o incêndio teria começado na região do Lixão de Jangada. De lá, as chamas teriam chegado a uma propriedade rural, avançado pelas margens do rio Jangada e, após atravessar o rio, se espalhado por chácaras e áreas próximas à BR-364. A origem do fogo, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente. O prefeito Rogério de Oliveira Meira aponta o tempo seco como um dos fatores que favorecem a propagação das chamas. E mesmo com o incêndio e a fumaça, as escolas e os demais serviços públicos do município seguem funcionando normalmente. Nas unidades de ensino, a orientação é redobrar os cuidados por causa da baixa qualidade do ar. E enquanto o fogo continua avançando por áreas de vegetação seca, as equipes mantêm o combate para evitar que as chamas cheguem ainda mais perto das propriedades e também da rodovia. E agora tem mais detalhes da previsão do tempo para você que está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Já começa a se organizar para mais um dia. Bom, vai ser
um daqueles bem quentes aqui na capital, em Várzea Grande, em grande parte do estado, mas especialmente a gente fala agora da região Centro-Sul. Olhando para esse cenário aqui da capital, temos máxima de 38 graus, mas é importante pontuar que apesar da expectativa da meteorologia de 38 graus, nós podemos facilmente alcançar os 40 graus. Ontem a temperatura registrada ficou muito próximo disso, com 39 graus, e hoje novamente a gente pode atingir a temperatura registrada lá na segunda-feira com 40,2 graus. Até o momento, essa é a maior temperatura registrada aqui na capital, falando de 2026. Entre quinta e sexta-feira temos um grande recuo ali, uma diferença, já dá para perceber aqui, de 8 graus. Sem chuva, mas ainda assim aquela massa de ar polar vai se aproximar do nosso estado e derrubar um pouco as temperaturas. Um recuo bastante significativo que durante as primeiras horas da manhã, aquela combinação de ventos com umidade mais alta, nebulosidade, ajuda a trazer aquela sensação de friagem para a faixa sul do estado. Então não só a capital, como os municípios aqui da região Centro-Sul, no oeste e no sudeste do estado, nós podemos ter um maior impacto dessas temperaturas mais baixas, vamos dizer, menos quente, porque com 30 graus ainda assim temos uma temperatura elevada. As mínimas ficam entre 21 e 19 graus nos próximos dias e lá no sábado volta a esquentar um pouquinho mais, já com 33 graus. Então temos aí um ar de esperança para os próximos dias por causa dessa possível mudança anunciada pela meteorologia. Olhando para outros cenários aqui da região Centro-Sul, temos Arenápolis, Jangada, Poconé e Diamantino, municípios com máximas entre 36 e 37 graus. O dia até começa com 20, 21, 22, 23 graus, mas à tarde esquenta bastante. O que vai ajudar também a frear essa elevação tão rápida das temperaturas são as nuvens que nós já temos lá fora. Olhando para outros cenários, a Corizal e Barão de Melgaço, 37 graus. A mesma temperatura que pode ser alcançada em Jangada também. Nortelândia, 36 e Cáceres com 34 graus. Nos próximos 15 dias, Nova Marilândia, que também é um município aqui da região Centro-Sul, deve ter dias ensolarados, sem expectativa de acumulados de chuva, isso até o dia 2, já do mês 9, né? Falando do próximo mês de setembro. Então a gente tem aí um cenário indicando um tempo bem firme em vários municípios, não só hoje, mas também pelos próximos 15 dias. Lá fora agora faz 24 graus em Cuiabá. Esse aumento da nebulosidade que a gente já percebe com ventania lá fora, que você está vendo, inclusive nas imagens ao vivo do repórter cinematográfico Joacir Rodrigues, está ali aliado a uma baixa pressão no sul do país, que vai formar um ciclone extratropical. Nós estamos falando dos estados lá do sul, mas sem impacto significativo em Mato Grosso. Indiretamente, o que acontece? Essa mudança na ordem dos ventos acaba dificultando justamente a chegada da chuva, mas acaba facilitando também esse aumento de nebulosidade pela entrada de umidade. Então, apesar da atuação do veranico, da onda de calor, a gente tem sim outros sistemas atuando em outras áreas do nosso país que acaba contribuindo com esse cenário que nós estamos vendo lá fora. E essas nuvens ajudam muito a evitar essa elevada tão rápida das temperaturas, um ar mais agradável, especialmente agora pela manhã, mas temos sim a presença do sol e ele também deve esquentar bem a nossa quarta-feira. Então, não deixe de cuidar da exposição ao sol, evitar o máximo possível e se hidratar também ao longo do dia, porque apesar dessas nuvens, continuamos com temperaturas bastante elevadas e a umidade extremamente baixa para essa época do ano. Uma iniciativa de revitalização cultural está devolvendo voz a falantes de um idioma que esteve à beira do desaparecimento. Depois de décadas sem falantes nativos, o povo Apiacá, em Mato Grosso, volta a aprender e usar a própria língua. A ideia do projeto é fortalecer a identidade e preservar um patrimônio cultural para as próximas gerações. Caruinhandé, Catueté. O som dessas palavras quase se perdeu no tempo, mas agora ele volta a ser ouvido na aldeia. Para muitos indígenas do povo Apiacá, esse foi o primeiro contato com a língua dos próprios ancestrais. Esse trabalho foi um início, né, de muitas lutas que a gente vem enfrentando, né, que a gente foi forçado a apagar nossa memória. Tem algumas práticas que a gente não pratica mais devido ao apagamento. Mas a língua é fundamental, né, para a gente dar continuidade. Esse projeto é o primeiro passo, né,
Antigamente a gente não tinha dramática, a gente não tinha nada, pouco material. Hoje a gente tem muito material para a gente ensinar. O idioma ficou por décadas à beira do desaparecimento na comunidade. Ganhou uma nova chance a partir de uma iniciativa voltada à revitalização da cultura e da identidade do povo apiacá. O objetivo desse projeto era resgatar o que ainda é possível, não é, encontrar, identificar nos materiais e nos arquivos, né? Inclusive no Laboratório de Línguas Indígenas da Universidade de Brasília, materiais da língua apiacá, não é? E que esse material fosse usado em oficinas, não é? Para transmitir, não é? Para os professores e alunos, não é? De uma forma didática, esse material. O resgate do idioma começou em 2008, com um trabalho de mestrado de estudantes da Universidade de Brasília. Teve a oportunidade de trabalhar com o último falante pleno da língua, que era seu Pedrinho. Quando surgiu a possibilidade de atuarmos em um projeto, né, para devolver esse material para os apiacá, nós prontamente dissemos sim, que para a gente é muito interessante, né, devolver o que temos para o que coletamos para os indígenas. Eles eram muito envergonhados para falar, eles chamavam a língua apiacá de gíria, né, porque foram acostumados a isso, a estigmatizar a própria língua, para não falar, né? Até para também não serem mortos. Então, este projeto, ele contribui neste sentido, né? De que os apiacá já não chamam mais a língua de gíria, já entende a importância dela, já entende que a identidade apiacá está inserida na língua deles. Foi realizado, então, um ciclo formativo de revitalização cultural. As oficinas foram realizadas em uma aldeia em Mato Grosso. O objetivo, né, ele foi atingido aqui, que é produzir todo o material didático, paradidático, para depois voltar como material pedagógico para a gente trabalhar isso na escola, né, para a gente desenvolver tudo esse trabalho, né, fazer uma alfabetização mais qualificada, voltado à língua, porque até então a gente tinha aí a dança já, o canto, mas a gente não tinha a grafia, a gente não tinha, né, a fonética, a fonologia, que é a fala. Ao longo de 2 anos, 400 indígenas participaram das atividades. Além do ensino da língua, a proposta pedagógica incorporou elementos culturais que contribuíram para o fortalecimento da identidade coletiva. Já estava ali esquecido já da língua, a gente perdeu os nossos antepassados que falavam, né, a língua, a gente perdeu o único velhinho que tinha, né, que falava um pouco da língua ano passado. Para nós é muito importante, traz nosso registro, a nossa tradição, traz a nossa identidade original de volta, né. Eu acho que para nós isso é tudo, né. A revitalização da língua apiacá não termina nas salas de aula. O objetivo é fazer com que o idioma volte a fazer parte do dia a dia da comunidade. O desafio agora é transformar esse aprendizado em prática permanente e garantir que esse patrimônio cultural seja preservado pelas futuras gerações. Reconhecidas pela Organização das Nações Unidas como parte essencial do patrimônio cultural imaterial da humanidade, as línguas indígenas precisam do apoio da iniciativa privada para que continuem vivas. É um projeto extremamente importante para a preservação da cultura, do patrimônio ancestral dessa etnia indígena e super alinhada à década das línguas indígenas declarada pela Unesco. E agora a gente vai dar continuidade mais com esse projeto para a gente aprender cada vez mais. Assim, tem crianças que não falam mais a onça, né? Fala sauara, né? Não fala mais cachorro, fala auará, né? Temos crianças que trocam a fala para o nosso idioma. Tem a coragem, tem tipo assim, aquele incentivo maior que a gente tem para poder falar na frente. Eu sou apiacá, eu falo minha língua. Iniciativa para manter viva a tradição, a cultura, a língua e a continuidade da história dos povos originários. 7h22, tem esporte no Bom Dia Mato Grosso. Cuiabá volta a campo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado recebe o Operário do Paraná na Arena Pantanal pela 23ª rodada. E a Renata Barros tem as informações para a gente. Bom dia. Olá pessoal, bom dia!
Este será o 12º confronto entre Cuiabá e Operário. Em retrospecto, 5 empates e 3 vitórias para cada lado. O Dourado vem embalado da maior vitória na era Eduardo Barros, 3-1 sobre o Ceará fora de casa. É continuar trabalhando, continuar com os pés no chão e acreditando muito na nossa caminhada na competição. Se o Cuiabá vem de vitória, o Operário chega com 3 derrotas seguidas para o confronto de logo mais. Atualmente, o time paranaense está na parte de cima da tabela com 35 pontos, enquanto o Cuiabá somou 29 pontos ao longo de 22 rodadas. Trazer a presença do nosso torcedor dentro da Arena Pantanal é muito importante, né? O fato casa, ele nos ajuda bastante e com o apoio deles, tenho certeza que vão buscar os 3 pontos e sair com mais uma vitória. Cuiabá e Operário entram em campo hoje às 7h30 da noite na Arena Pantanal e vocês conferem todos os detalhes desta partida em tempo real pelo nosso site ge.globo.mt. Um ótimo dia a todos e até a próxima! Estaremos na torcida. Esses 3 pontos serão muito importantes para o Dourado nessa trajetória pela Série B. Vamos de trânsito ao vivo. Ramon Hernandes passando pela Getúlio Vargas. Olha só esse trecho da nossa capital, a Igreja Matriz ali, ó, para você dar uma olhada, contemplar essa beleza histórica. Temos a Praça Alencastro, Estação Alencastro à direita, a Prefeitura da capital também, além de outros prédios históricos que temos no centro histórico de Cuiabá. Nesse momento, semáforo em vermelho, os pedestres cruzando ali, ó, saindo da área da Praça Alencastro para chegar nesse outro ponto que também tem ponto de ônibus. Por isso a gente vê essa movimentação de pessoas e os pedestres ali cruzando para não perder o ônibus, para você que vai seguir em direção ao seu local de trabalho, seus compromissos. Mais à frente, alguns prédios históricos, inclusive o Cine Teatro, que fica mais à frente aqui na Getúlio Vargas. A gente consegue ver a movimentação que flui bem nesse trecho, no entroncamento também com outras ruas como a Barão de Melgaço. E agora a gente continua o nosso giro de câmeras no trânsito para trazer a Avenida do CPA na tela. Olha só a movimentação. Muita gente já chegou ao seu local de trabalho, mas para quem está indo para o Centro Político Administrativo ou outros bairros, pega essa pista da direita. Para quem vai para o centro, pega a pista da esquerda ou acessa também o bairro Alvorada, como esses veículos estão fazendo, acessando a esquerda da sua tela. Imagens de um trânsito que está fluindo bem em mais uma quarta-feira que promete altas temperaturas e a partir de amanhã aquele recuo que a gente já comemora, né, Lohane? Só de estar mais perto dos 30 graus, a gente sabe que já traz um pouco mais de conforto térmico para todo mundo. Com certeza, Tiago. Em comparação às temperaturas que a gente vem registrando, né, 40, 39 graus, que são temperaturas bastante elevadas, influenciadas por vários fatores que a gente vem conversando na previsão do tempo, é um grande alívio. E na reta final do Bom Dia Mato Grosso tem a sua participação, que é sempre muito bem-vinda, a sua companhia especial, essa da Janete, Fazenda São João. Bom dia, Lohane. Vamos de biscoito de polvilho, preparado para o trabalho, já se preparando, né? Muitos trabalhadores levantam cedo, tomam aquele café reforçado para ter energia para mais um dia de trabalho. Obrigada pela participação. Café da manhã reforçado. E agora chegando mais registros do amanhecer, direto de Pochorel, a Rita Gonçalves mandou para a gente. Hoje o sol está assim, ó, bem vermelho, e a gente sabe que quando ele está nesses tons mais avermelhados, isso indica a poluição que está pairando no ar, Lohane? Isso mesmo, Tiago. A poluição acaba destacando ainda mais, intensificando essas cores do sol, que já é bonita naturalmente, né? Mas a gente consegue perceber que o ar está bastante poluído lá fora por causa das queimadas e também da poeira pela ausência da chuva. Tem mais participação chegando para a gente dar uma olhada. A Dilza mandou para a gente. Jardim Imperial 2 de Cuiabá, estamos bem melhor com essas lindas, ó, as lindezas ali. Não tem como, né, o dia começar mais especial do que quando a gente está rodeado de plantinhas, de flores. São lindas. Obrigada, Dilza, pela sua participação. Elas são bem especiais. Vamos dar uma olhada porque tem mais participação chegando aqui. Olha essa barriguinha. A Fabiana. Bom dia para quem acordou na preguiça. Essa é a Mel aqui do Parque das Nações em Cuiabá. Tá tudo bem, viu, Mel? A gente te entende bem. Obrigada pela participação, Fabiana. Tem mais participação chegando, direto de Lucas do Rio Verde. Chegando nos 40 graus ou não, tem o pessoal que
não abre mão do chimarrão. E Dete mandou pra gente, um abraço a todos os moradores de Lucas do Rio Verde. Olha a rosa do deserto dela com essas cores vibrantes. Exatamente, é a tradição que fala mais alto, né? Obrigada pela participação e a gente vê um jardim lindo ali atrás também. A Benilce de Santa Marta, bom dia, Mato Grosso, mostrando esse sol com esse céu cheio de nuvens granuladas, deixando esse cenário espetacular nas primeiras horas da manhã. Obrigada pela participação, Benilce. Sol brilhando, o apartamento também ali, olha, direto de Alta Floresta, mais um registro do sol brilhando forte. Elane mandou pra gente, para todo mundo que deve estar trabalhando, tá na lida, né, na sua propriedade rural, sítio, chácaras e fazendas, um bom dia e um bom trabalho para vocês. Os trabalhadores que levantam cedo e dão muito orgulho para o nosso estado, para o nosso país. A Marilene do Jardim Vitória, bom dia, vamos tomar café da manhã. Olha, Marilene, com esse café da manhã eu tomava até 2 vezes. Obrigada pela participação. Olha só, a trilha no ar quer dizer que o Bom Dia Mato Grosso dessa quarta-feira está chegando ao fim. Mas você pode rever todos os conteúdos, reportagens, edição completa lá no Globoplay. Dá para ficar atualizado nas redes sociais da TV Centro-América. Tem o G1 e o portal Primeira Página também. Mais notícias no MT1, no MT2 e também tem um último recado. Nessa quarta-feira o Jornal Nacional começa mais cedo, às 6h40 da noite, horário de Mato Grosso. O Bom Dia Mato Grosso está terminando, mas amanhã a gente conta com a sua participação por aqui também. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Bora tomar café da manhã. Vamos lá, vamos juntos. Até amanhã. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Reforma Agora Beira Rio. Tudo para a sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos. TV Centro-América. Você sempre à frente. Bom dia, Brasil. Oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Olá, um bom dia para você. Um grave acidente nessa madrugada deixou mais de 20 mortos no Paraná. Uma carreta bateu de frente com um micro-ônibus que levava pacientes do interior do estado para serem atendidos na Grande Curitiba. 5 feridos foram levados para o hospital. Começam a valer hoje as novas regras da Lei Seca. O CONTRAN aprovou o uso de testes para identificar o consumo de drogas, além do álcool. No Rio Grande do Sul, a polícia está nas ruas em uma operação contra uma quadrilha acusada de vender armas feitas com impressoras 3D. No futebol, o Fluminense arrancou nos pênaltis a classificação para as quartas de final da Libertadores. E a despedida da Glória Menezes, a primeira protagonista de uma novela diária do país. Uma carreira que durante 6 décadas marcou a vida de milhões de brasileiros. 200 camelos por mim? Uma verdadeira pechincha! Meu filho, eu sou maravilhosa, mas eu não faço milagres. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com as informações de uma tragédia durante a madrugada no Paraná. 23 pessoas morreram numa batida entre uma carreta e um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, no interior do estado. O ônibus levava pacientes para hospitais da Grande Curitiba. Se acompanha aqui no mapa o local do acidente, que foi na BR-373, na altura do quilômetro 209, aqui entre os municípios de Ipiranga e Imbituva. A rodovia, neste momento, está totalmente interditada, isso nos 2 sentidos. Por isso, a gente vai ao vivo até o local do acidente com a repórter Mahara Laurindo, que traz as informações. Bom dia, Mahara.